Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe. Nós iniciamos o trabalho da manhã agradecendo a oportunidade que a espiritualidade nos concede. Agradecemos aos benfeitores que nos acolhem nesse projeto Kardec. Agradecemos a todos os nossos amigos web que nos dão essa audiência tão importante, tão valiosa, tão estimulante. Então a gente endereça um abraço a todos os membros da Rede Amigo Espírita, que já nesse momento online compõem a plataforma do YouTube e também a transmissão pelo Facebook. Fica atenta para nós com relação ao pessoal do Face também, que eles possam participar conosco, endereçando a opinião, os comentários em torno do estudo, perguntas, caso se sintam com essa necessidade. E também gostaríamos de endereçar um abraço para os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Lembrando que na última quinta-feira nós tivemos várias pessoas de muitos países, né, da Polônia, Argentina, Espanha, Portugal, Itália, França, Bélgica, muitos amigos nos Estados Unidos. O horário desse estudo muitas vezes auxilia o fuso horário de quem está fora, encaixa com alguns momentos lá que favorecem a participação. Então, a gente agradece a tecnologia que, quando bem utilizada, pode suscitar muitas coisas boas para nós. Alberto, fecha aquela porta. Então, gente, sem delongas, hoje o nosso encontro vai ser muito interessante, porque nós vamos concluir o capítulo 8º do Apocalipse, que significa revelação e não final dos tempos. E nós vamos ler os versículos finais, e eu gostaria de propor a leitura a partir do versículo 8º. Capítulo 8º, versículo 8º. Só para a gente pegar o ritmo e a sintonia aqui. Lembrando que hoje é o 4º anjo que nós vamos trabalhar. Oi? 8º. Não, então tá, 7º. Boa sugestão. Então o versículo 7º diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. E no versículo 10º diz assim: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. Lembrando que o absinto é uma espécie vegetal, não é? Que pode ser utilizada como medicamento e é amargoso. Por isso, absinto. Tanto que as águas se tornam amargas. E o 4º anjo tocou a sua trombeta. Semana passada trabalhamos
esse versículo. O quarto anjo tocou a sua trombeta. Interessante que são 7 anjos, né? São 7 trombetas. E o número 4 aqui, na verdade, ele deveria ser o anjo 3,5. 3,5 por quê? Porque a gente já estudou a questão do símbolo do número 7. Número 7, 7 dias da semana, a evolução setenária. O processo da unidade, da dualidade, da trindade. Estão lembrados? Então tem a laçada que sobe, ela se projeta e ela desce também. Então no aprendizado a gente sobe aprendendo e desce apreendendo, com 2 S. Ou seja, você sobe em filosofia, você eleva o campo mental, o padrão vibracional. Jesus não subiu ao monte, levou os discípulos, levou a multidão, mas depois que acontece todo aquele processo no cume, todo mundo é dispersado, todo mundo tem que descer para operar, para colocar em prática. Então, observem, na laçada do 7, a metade de 7 é 3,5. Então, metade sobe, metade desce. Jesus disse assim para os discípulos, que chegaria o tempo em que o Filho do Homem ia ser levantado. Historicamente, a gente sabe que ele foi levantado no madeireiro, na cruz. Então, o ápice do ensinamento de Jesus é quando ele é crucificado. Olha que legal. Depois vem o processo da descida dele. Ele não desce à mansão dos mortos? Estão lembrados da epístola de Pedro? E ele foi lá pregar para os espíritos em prisão. Ele foi lá na região espiritual inferior para cuidar dos sofredores. Então, por exemplo, Maria Dolores tem uma poesia extraordinária que conta Jesus, depois da morte, descendo a mansão do sofrimento para resgatar Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Uma passagem belíssima. Então ele desce para depois, no terceiro dia, ele ressurgir. Não é assim que na patrística católica eles escreveram a oração chamada Credo? E foi morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir, puxa vida, julgar os vivos e os mortos. Aí depois, creio no poder do Espírito Santo. Aí depois que complica. E na Santa Igreja. Não complica não. E na Santa Igreja. Complica quando vem o católico. Olha que interessante isso que está chegando aqui agora, que não estava no script. A gente pode fazer um estudo depois sobre o credo. Então, olha aqui. Ele desce a mansão dos mortos, ressuscita o terceiro dia. Olha o número 3 aqui, de novo. Né? Subiu ao céu. Por que ele subiu ao céu? Porque ele já cumpriu a missão dele. Sim. No nosso campo, depois que você fecha o ciclo do aprendizado, você tem que subir ao céu. Mas você vai ficar sentado na mão direita. Você vai se assentar na mão direita. A mão não são 5 sentidos? Você vai utilizar os sentidos desenvolvidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, e entrar em comunhão com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Verdade. Você vai buscar novo ensinamento, nova orientação, para operar num novo ciclo que se abre. Não está errado, não. A questão é o cheiro de sacristia, que a gente entende como a mística que tudo parou, que Jesus está sentado na mão, como se Deus tivesse mão. Entendeu como é que as coisas, o tempo desdobra isso e explica? Então, a oração do credo foi um momento de um êxtase mediúnico de quem a escreveu. Não sei se foi Ambrósio, depois você procura aí.
Quem que foi que escreveu o credo? Ele teve em êxtase. O médium pega a semente, aí ele vai decodificar de acordo com o seu interesse, a sua posição espiritual. O que nos chama a atenção é que a gente não deve desprezar as revelações. A gente tem que entender o que está por trás delas. A questão é que os médiuns pegam, por exemplo, uma revelação mediúnica e levam aquilo no pé da letra. E quando leva no pé da letra, a tendência é ele morrer na letra, porque ele não tem condições de interpretar. Pegaram aí? E não tem condição, no seu sentido humano. Mas, um exemplo, vocês são médiuns, trabalham comigo. Como é que funciona na reunião? Carlos Alberto, segunda-feira, pode contar? Pode. Se não puder, eu vou contar assim mesmo. A Meimei se manifestou aqui na nossa atividade. E eles conversam comigo por símbolos, não é assim? Aí a Meimei estava com uma criança no colo. Ela tem um trabalho no mundo espiritual voltado para a criança. Todos nós sabemos. Até Arnaldo conta histórias extraordinárias sobre o passado deles, inclusive. E o porquê que Meimei tem esse compromisso com criança. Não é que ela é santa, é porque é o desafio dela com a maternidade que ela não soube utilizar lá atrás. Ela não soube lidar com ela. Mas hoje ela adocicou pelo trabalho. Então, mas resumindo, ela apresenta aqui e me traz uma criança no colo e pede. Você entrega a criança para o Carlos Alberto, não foi? Essa semana eu tive uma notícia muito especial. Ela me anunciou isso na segunda-feira. Só que ela não falou, Carlos Alberto, você vai ter uma notícia sobre tal assunto e etc. Não. Porque senão é como se os espíritos fossem tirar da gente o barato de descobrir ou o barato de realizar, a oportunidade de operacionalizar. Por isso é que o intercâmbio nosso com os espíritos, ele se dá numa onda muito sutil. O espírito não faz spoiler, ele não conta o final pra gente. O que é spoiler? É você contar o final de um assunto. Então tá, obrigado, eu não sabia. Já imaginou? Você contar o final. O que Jesus falou para os discípulos? Já ensinei tudo. Não, vocês não me chamam mais de amigo. Capítulo 16 de João. Não me chamam mais de amigo. Desculpa. Não me chamem mais de mestre. Me chamem de amigo. Por quê? Porque o mestre não conta tudo. Porque o discípulo não está pronto. Mas o amigo divide. E podem me chamar de amigo, porque eu já contei o que eu tinha que contar. Agora eu vou ter que ir embora. E agora é com vocês. Ou seja, ele revelou, cada um interpretou como pôde, e agora é pôr para frente. Então o quarto anjo aqui é o 3,5 de uma laçada. E só para concluir a leitura. E foi ferida a terça parte do sol. E a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Nós estudamos isso semana passada. Estão lembrados das 3 partes? Quem está assistindo o vídeo, a gente indica que busquem ou no site da FEAC, palestra Apocalipse, ou no playlist da Rede Amigo Espírita. Ok? Para entender mais o que eu estou falando. E a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Ponto. Agora eu vou ler o objeto nosso, de hoje. É o último versículo. Qual que é o número dele, Júlio? 13. Separa o 13, 1 e 1, 3. O 1 e o 3. A unidade, olha a trindade aqui. E dá concretude, que é o 4. E da concretude, que é o 4. Porque o 4, inclusive, representa a reencarnação. Lembra que a gente estudou aqui? Quantos animais nós estudamos no Apocalipse? Não são 4? Quais são os 4 animais? O quarto anjo, eu olhei e vi, nós vamos lidar com a nossa concretude. Águia, leão, a ovelha e o homem. São os 4 animais. O 4 representa reencarnação. Os 4 corpos. Olha que barato. Os 4 corpos. Corpo mental, não é? O corpo causal que vai se destrinchar aqui
no corpo físico, né? No duplo etérico. Olha que barato. Né? Então, esse número 4 aqui ele é muito importante para a gente entender a importância da fé com obras. E agora nós vamos caminhar para os 5 sentidos. Porque tem um sentido que é especial, que se baseia em 4 sentidos fundamentais da evolução terrena. Mas eu preciso de ler o versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai! Vai começar o ai do Apocalipse. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O anúncio é: ai, ai, porque tem mais 3 anjos que vão tocar trombetas. Não é 3,5 de subida e 3,5 de descida? Para a gente entender o porquê que ele está anunciando que vem uma cornetada aqui, vem uma trombetada complexa. Eu vou virar assim: olha, você viveu conosco no mundo espiritual. Faz de conta que eu sou um mentor. Pode fazer de conta? Bem de conta. Obrigado. Bem de conta. Aí a Regina... Licença poética. É licença poética, literária. A Regina, o espírito fala assim: eu preciso de reencarnar. Ok, então você se prepare. Aí você se prepara no mundo espiritual. Aí você fala assim: e agora, vamos definir a missão? Bom, escolha. Aí você fala assim: mas será que eu dou conta? Porque você já está tendo uma antevisão do ai. Você já começa a perceber, você começa a fazer uma presciência do que vai acontecer. Intuitivamente. Porque você se conhece em tese. Lá no mundo espiritual você está sabendo quais são as dificuldades e o que você precisa trabalhar. Então você começa a pronunciar. Ou seja, o anjo começa a falar. Aí você, muitas vezes, o espírito fala assim: mas será que eu vou dar conta mesmo? Em essência, vocês já leram isso em livros espíritas, que quando a entidade está para reencarnar, na grande maioria das vezes, ela teme. Porque é mais fácil ir, retornar, voltar para o mundo espiritual. É muito mais fácil, basta estar vivo, né? Para morrer. O básico é estar vivo. O requisito é básico. Então, para passar para você, Luiz, é muito mais simples. A gente acha que é complicado, mas não é. Sabe por que a gente teme e acha que é difícil? Porque nós estamos apegados a isso aqui. É o instinto de conservação, que, por sinal, é fundamental. Mas temos que preparar para voltar. Trabalhando com mais justeza possível, de acordo com a consciência. Agora, reencarnar é que é complicado. Porque você vai ter as informações de tudo que pode acontecer aqui. E você sabe, você tem as informações do que aconteceu antes de você ter chegado lá. Então, em síntese, você é como se, lá no mundo espiritual, é como se você estivesse sentado num monte, observando tudo que está lá embaixo. Isso é uma imagem de Kardec. Quando a gente está aqui, você olha, você sabe que tem um monte. E se tem um monte, a montanha lá, você tem que caminhar em estradas. E a estrada vai contornar o monte. Então você não sabe o que tem depois da curva. É o véu do esquecimento. Você não sabe o que você fez no passado. Você está aqui para descobrir
ou para relembrar o que você sabia lá sobre você mesmo. Então a insegurança é um dos ingredientes fundamentais da evolução. Fala, Luiz. Bom dia a todos. Você falou de subir, né, e descer. A gente lembra nessa interpretação do Apocalipse, a gente tem acesso também aos comentários do seu Honório, né? Uhum. Aí ele ele faz um paralelo entre descer, quando ele compara com a parábola dos samaritano, quando ele desce de Jerusalém e cai na mão de salteadores. Uhum. Então, a gente pode imaginar uma descida em desequilíbrio, né? E faz uma outra comparação, comparando com a descida de Zaqueu, sobre a ordem de Jesus, né? Desce depressa. Então, nós temos aí duas descidas, né? Uhum. Uma por minha conta e a outra por uma ordenação e uma orientação de Jesus. E uma coisa, assim, uma outra que eu trago do seu Honório, que a gente, até então eu sempre achava que o nosso problema era o 666, né? Chegar no 6 e voltar, mas o seu Honório ele fala que a maioria de nós, na verdade, voltamos no 3,5. Uhum. Porque, igual você falou, né? Estamos subindo, estamos nos informando. Na informação, o painel se abre, né? E eu tenho um vislumbre, que aí é o passado com o futuro, né? Sim. E eu tenho um vislumbre do que poderá vir, eu mesmo, né? Lógico que uma bem pálida, né? Os espíritos têm uma visão maior. Uhum. E, ao vislumbrar, eu posso retornar. E não continuar a ascensão, né? Explica para o povo. Como você pode retornar? Por exemplo, ao vir para casa, ao vir para cá, eu estou subindo, imaginemos assim, né? Estou indo no 1, no 2, estou me informando. Ao retornar para o meu dia a dia, para minha casa, né? Eu vou tentar implementar o 4, o 5 e o 6. Eu aprendi, vou aprender e vou colocar em prática, né? Eu posso, nesse retorno, abrir mão. Porque, para eu aplicar o que eu aprendi aqui, eu vou ter que vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, coisas que eu gosto de fazer, que me agradam ainda, e eu prefiro não largar ainda, mesmo sabendo de algumas consequências. Sim? Muito bem. Eu queria, antes de entrar propriamente no versículo, nos desdobramentos que nos importam, lembrar o seguinte. No livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho, do Leles, que é um livro muito citado por nós aqui nesse trabalho, ele utilizou uma das versões bíblicas que o versículo não trata como anjo, e sim como uma águia. Olha como é que o texto fica assim, e ajuda mais a entender. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai. Então, aqui, essa versão que o Geoffrey trabalha, que o Leles trabalha melhor, dá uma diferença. O anjo no caso João Evangelista vê voando, e aqui o João Evangelista vê uma águia. A similitude é praticamente a mesma, mas o símbolo da águia nos ajuda a melhor compreensão do processo, porque o papel da águia é de empreender uma caçada certeira. Então ela tem uma capacidade de visualização extraordinária. E a águia, o ninho da águia é no alto da montanha. Isso para nós é importante a gente verificar, porque quando a gente estava falando de subida e de descida, nós precisamos de adquirir a sabedoria. A águia aqui,
é a águia que representa a evolução. E ela é tão importante na história que ela foi adotada como símbolo egípcio, depois romano. E é um dos 4 animais também, é uma das 4 facetas do... Lembrando ainda as facetas. Nós estudamos bastante a águia. Porque o aspecto negativo dessa ave é o abutre, que voa sobre os cadáveres para explorar, por exemplo. E o positivo é o anjo, que já voa, mas volta para o cadáver, para o morto, para o inativo, mas agora para ajudar. Então, são experiências aí ao longo da evolução. Olha o que o Leles diz. A expressão uma águia significa que a águia aqui falada pelo vidente não é aquela referente ao tipo humano que, pela cultura mundana e pela matreirice intelectual, aninham-se nos altos dos penhascos, das hierarquias sociais, já dita como sendo uma das criaturas viventes. Ou seja, essa águia aqui, ela não está se referindo à águia que se aninha em cima do poderio, da intelectualidade, aí já é astúcia, da ganância. Entenderam aí? Porque, diga-se de passagem, a própria águia que se torna símbolo romano, e é uma história verdadeira. Sabe por quando surgiu a escolha da águia como símbolo romano? Vou contar para eles, porque o próprio personagem da história está presente conosco. Havia em Roma um rei Tarquínio Prisco, chamado Tarquínio Prisco. E esse Tarquínio Prisco, a história é longa, mas num momento assim de muita complicação que ele vivia, ele estava num campo aberto, um campo de batalha. Na época era Etrúria ainda, não era Roma. Era. E eis que ele vislumbra uma águia voando em torno daquele momento ali da batalha. E essa águia vem na direção dele, e aonde ela pousa? No ombro dele. E aquilo causou uma perplexidade tão grande, e em função daquilo ele se arvorou de coragem, e a batalha foi vencida. Resumindo a ópera. E eu tive o privilégio de conviver com Tarquínio Prisco. E aqui nessa existência. 616 a.C., aproximadamente. E ele me contou como que ele descobriu que ele tinha sido Tarquínio Prisco. Porque ele teve uma reminiscência, não foi médium nenhum, não foi espírito nenhum que contou para ele. Ele reviveu essa cena. E foi muito interessante porque na época que ele teve essa reminiscência, alguns dias depois ele estava filho do Tarquínio Prisco. Olha o nome dele aí. Eu não vou recordar, porque ele me contou isso uma vez e agora estou voltando no disco da memória. Ele estava em uma sessão mediúnica, com um médium muito respeitado, e se comunicou na reunião mediúnica uma entidade. 2 filhos, Aruns e Lucumo, ou Lucumo. Acho que é o Lucumo que se manifestou. E há essa manifestação de um espírito, no caso, eu acho que foi esse Lucumo. E o Lucumo diz o seguinte: o médium, ninguém sabia da reminiscência que ele teve. E ele se colocando já numa condição de conversão ao cristianismo. Observem bem, 2.600 anos depois da história que aconteceu lá atrás. E ele se dizendo, inclusive, membro, trabalhador da equipe coordenada por Emmanuel.
divulgando o evangelho nas terras do Brasil. Quinto rei de Roma, Tarquínio Prisco. Além da comunicação ter sido muito interessante, em função do ingresso desse espírito no trabalho do evangelho, foi uma grande comprovação para aquele que estava presente, que tinha tido a reminiscência como nessa figura do... Então, ou seja, foi um processo de reminiscência natural, que chegou no coração de uma pessoa experiente, e que ele guardou essa informação, porque o que vale sair contando por aí que você descobriu uma encarnação passada? E tem muita gente gastando pestana, escrevendo livros, para ficar falando sobre vidas pregressas. Eu estou abrindo esse parênteses, porque a águia que sobe ao monte da intelectualidade, ela pode se aninhar na arrogância, na vaidade, na presunção. Não é dessa águia que o Apocalipse está tratando. Porque essa águia que pousou no ombro de Tarquínio Prisco, e que passa a ser o símbolo de Roma, então, é uma Roma imperial que caracteriza o poder humano. Entenderam? Então, quando você olhar para a águia, por mais que a história vai fazer com que você associe a águia romana, que depois pousou na Germânia, nos ombros de Adolf Hitler, não é dessa águia que nós estamos referindo. É a águia no sentido do entendimento. Então ele diz assim, o Leles, é uma águia que vê adiante. E essa águia que vê adiante, ela adquire a capacidade de predizer o futuro. Predizer o futuro. Tem médiuns, ou a história da humanidade é rica de médiuns, que ao preverem o futuro, se complicaram em querer fazer de suas vidências acontecimentos humanos. Por mais que muitas previsões se fizeram reais na Terra, o objetivo da espiritualidade, quando permite que um médium avance no tempo, é para que ele possa tirar lições, que ele possa procurar ensinamentos no campo moral, no incentivo aos seus feitos de ordem individual e coletiva. Porque senão não teria sentido ficar vendo o futuro, porque o futuro também está sendo escrito. Então nós respeitamos, eu não estou falando isso de boca para fora. O Júlio sabe que a gente conversa muito sobre o assunto. Mas, por exemplo, o próprio Apocalipse, tem quantas pessoas que estão se debruçando aqui para fazer previsão do que vai acontecer no campo humano? Tem gente discutindo se vai ter guerra mundial até hoje. Gente, se tiver guerra mundial e cessou, recomeça. Se vai ter invasão, porque agora tem ufologia no espiritismo também. Invasão alienígena. Se preparem, tá? Cuidado quando você estiver sozinho por aí, que você pode ser abduzido. Abduzido por uma nave. Os mundos se intercambiam? Sim, eu já vi. Com os olhos que a Terra há de consumir. Eu já vi naves. Também já vi. Ali, olho nu, com pessoas do meu lado, olha lá. O que isso alterou na minha realidade vivencial? Nada. Porque um pouco me importa. O que interessa para mim é estar vendo Jesus na materialização do Evangelho como um código. Isso altera. Então é essa águia que nós temos que alimentar. A águia que pode predizer.
E aí o Leles conclui dizendo, até citando o texto, ai, ai, ai dos que moram na terra. A águia prevê, ai, ai, ai dos que moram na terra. Ele não está falando, ai, ai, ai dos que moram no céu. Olha que barato a interpretação. Ô Cláudio, você está aqui na terra, você pode morar na terra ou morar no céu. Não pode? Entendi nada, Casalberto. Eu estou encarnado, não tem nada a ver com o céu. Ou, deixa eu te contar, Cláudio, o céu é íntimo, o inferno é íntimo. O indivíduo vira para mim e falou assim, encontrei com fulano, acabou meu dia. Você mora na terra. Eu só digo isso. É mesmo, esse mundo está muito complicado. Eu falei assim, é mesmo. Eu contei aqui quinta-feira, visitei uma médium e ela ficou narrando para mim as experiências mediúnicas dela. Eu falei assim, Jesus, que ser abençoado. Ela mora no céu, mas ela está aqui na terra. Qual que é a sua morada? Então, quando você está vendo um indivíduo assim, dando soco no outro, matando o outro com o olhar, você vai sofrer por isso? Significa que você está vinculado a isto. O indivíduo está querendo te matar. Aquela história do Divaldo, né? O assaltante. Eu vou te matar, você vai não. Às vezes a história do Divaldo é ótima. Você não vai matar não. Vou, eu com o revólver aqui. Eu falei assim, eu sou espírita. Você pode matar meu corpo, a minha alma você não mata. Olha para você ver que papo ruim que o ladrão foi... Onde é que ele foi se meter? Olha onde que ele foi se meter. Se eu mato, não mata. Você vai matar meu corpo. É óbvio que isso é símbolo, né? Porque o Divaldo tremeu, como dizia Arnaldo Rocha, né? Nas bases. A perna dele ficou igual a capital da Bolívia, né? Cochabamba. Arnaldo que falava isso. Mas qual mundo que tu vive? Não, eu estou concebendo o céu. Eu estou concebendo o espiritismo, a imortalidade. Mas eu estou aqui na Terra. Então, a parte humana vai dizer, ai, ai, ai. Porque dói. Não dói? Você está vendo o indivíduo no buraco, você vai falar assim, está vendo? Não, você vai sentir. A barragem não rompeu, não trouxe tanto sofrimento para tanta gente. Se você está indiferente a isso, meu amigo, pode ser que você está muito mais sintonizado com os criminosos que querem só lucros, e eu estou falando do poder público que autoriza leis, ou dos gerentes, dos diretores de uma empresa que não está nem aí para os seus funcionários, ou quem compra, que também só quer saber de comprar o produto, não sabe como é que está sendo fomentado, talvez você está sintonizado muito mais com eles. Agora, quem está solidário, está dividindo a dor. E você pode ser solidário de várias maneiras, inclusive consolando sem ficar doente. Sentir uma coisa, ficar doente junto é outra história. Pegaram aí, gente? Como é complexo? Então, essa águia já é dotada de sensibilidade apurada por causa da elevação espiritual. Você estava narrando para mim sobre o livro Mensageiros, não foi? Mensageiros, experiência de Joel, capítulo... Cita. Capítulo 10. O que aconteceu com Joel? Como águia aqui, aninhada no intelectualismo. O livro Mensageiros trata de um núcleo de preparação de médiuns, doutrinadores e tarefeiros espíritas. O capítulo, todo ele trata desse assunto. E há relatos de vários espíritos lá no mundo, em tratamento em nosso lar, todos falidos na sua condição de espíritas, principalmente médios e doutrinadores. E o Joel era um elemento que passou e reencarnou com uma incumbência de trabalhar na seara mediúnica, veio dotado de uma mediunidade extraordinária, ostensiva, mas ele passou toda a existência desvendando os passados, descobrindo entre os seus amigos quem eles foram
no pretérito e passou a existência, sim. E o trabalho mesmo com Jesus, de esclarecimento, de auxílio aos sofredores, ficou para segundo plano, porque é o centro de mensageiros que viriam para a Terra trazer a mensagem de Jesus incorporada na vivência prática. Porque nós estamos lidando aí nesse terreno aí do versículo 13, com o nosso retorno ao plano físico pela reencarnação, e nós lidamos na reencarnação com a nossa essência, o que nós somos ainda. No mundo espiritual nós realizamos um aperfeiçoamento intelectual, uma educação superficial, vamos dizer assim, burilamos a linguagem, burilamos os hábitos, mas é na encarnação que nós vamos confirmar ou conquistar, aí lidando com o nosso passado. Nosso passado emerge pelos reflexos, emerge pelos instintos. Tem até uma frase interessante, eu separei aqui, do Espírito Lázaro, capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer assim, falando do amor, é a lei de amor, o capítulo é a lei de amor, falando do amor, ele vai dizer assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, aludindo ao que foi falado aqui de subir e descer, quando nós adentramos os terrenos do Espiritismo, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, por exemplo, nós realizamos o progresso intelectual, o progresso de concepções, o progresso filosófico, o progresso do entendimento. Nós vislumbramos o céu. Agora, é preciso que os meus instintos, os meus desejos, os meus sentimentos também sejam equiparados a esse patamar filosófico intelectivo. Esse movimento de equiparação dos meus instintos ou das minhas emoções ao nível do progresso intelectual, nós chamamos em doutrina espírita de domar as inclinações más. Então, ao domar as inclinações más, eu preciso de um parâmetro filosófico para eu controlar minhas tendências. Então aí começa a complicação. Começa a complicação quando eu tenho que lidar com meus instintos, meus desejos, minhas emoções, em função do que eu aprendi. Porque é isso que nós aprendemos em Espiritismo, que Allan Kardec codificou e nós conhecemos como doutrina espírita, que representa o ensino dos espíritos superiores que dirigem a humanidade. Isso que nós conhecemos como a filosofia espírita, que para nós é filosofia, para os espíritos que ditaram a codificação e para Allan Kardec, não era filosofia, são valores vivos na intimidade. Representa o que eles conhecem, por já vivenciarem, mas nós ainda não vivenciamos, ainda é um território desconhecido. O território desconhecido nosso é o das emoções, dos desejos, das complicações. A águia astuta quer se manter no altiplano, mas não quer descer para lidar com os sofredores. E aí? Aí um companheiro me mandou um e-mail. Porque sabe que eu escrevi um livro sobre vidas pregressas do Chico Xavier. Aí me mandou um e-mail tocando num outro assunto, e depois eu fui percebendo que ele queria que eu me posicionasse. No início tratei muito bem, como sempre faço com todo mundo. Aí respondi de uma forma sutil, daqui a pouco voltou um outro e-mail com a lauda. Aí era tese. Eu até respirei fundo, eu cheio de coisa para fazer, eu vou ter que ler isso tudo. Mas tudo bem. Aí eu fui pensar, aí eu lembrei do Joel. Médio Joel. O indivíduo está preocupado em saber quem foi fulano, quem foi Beltrano,
inclusive afirmando que determinado espírito, vulto importante do movimento espírita, reencarnou. Alguns são E era filho dele. até parente. Eu falei assim, só me restou dizer que Deus te abençoe, amigo. Que você seja lucificado aí para você entender tudo que você está escrevendo. Aí eu tentei ser cordial, dizendo assim, a nossa preocupação é outra. A quantidade de sofrimento que está batendo na porta do centro espírita, nós trabalhamos aqui com milhares de ouvintes que estão precisando de uma palavra amiga. O indivíduo está à porta do suicídio. O outro está no fundo do poço, não sabe como levanta. E eu não tenho, sinceramente, tempo para ficar olhando no passado. O Cortella, o filósofo, outro dia eu estava vendo um vídeo dele, ele falou uma coisa, ele se apoiou numa imagem usada por Emmanuel. Que quando você está dirigindo um carro, você tem um para-brisa de todo tamanho na sua frente que te mostra o futuro, o que vem. Mas você tem um retrovisor que indica o que está ficando para trás. O retrovisor é desse tamanho. Você não pode descuidar do passado, você tem que estar olhando, porque senão ele te ultrapassa. Ele te ultrapassa. Se você estiver numa velocidade mais lenta, pode vir alguém aqui, e nas estradas é assim, né? O indivíduo está quase te metralhando para você sair da frente dele. Se você não sair, ele passa por cima, né? Foi aquele caminhão, aquele Fenemê antigo, hein? Você não sai não para você ver, não para. Fenemê, bom, Fenemê. Gostou? Explica pro povo o que é Fenemê aí. Não, depois seu Cedino vai explicar o que é o Fenemê. Aquilo não para, não. Para, seu Cedino. No fundo do baú. Na descida, carregado, como é que você para um caminhão daquele? Você vai ficar na frente do caboclo? Estou brincando. O Júlio está falando sobre tendência. Você tem que olhar para o retrovisor para ver sua tendência, certo? Mas você não pode parar, você não pode deixar de olhar para frente, senão você vai bater o carro lá, vai vir uma curva, um buraco. É o nosso futuro. Aí eu falei para o companheiro, meu irmão, o meu foco aqui é outro. O meu foco é esse aqui. Eu tenho que estudar, é a minha necessidade, e compartilhar os meus parcos recursos com quem está disposto. Nós vamos trocar experiência. É assim que eu treino a humildade. A humildade é compreender que eu sou pequeno, mas eu vou crescer. Agora, tem muita gente aí como águia que está se achando. E quem se acha grande é pequeno. E faz da vida medíocre. E encurta a vida, ao invés de ampliar a vida. A humildade, ela é inclusiva, ela é participativa. Eu sei um pouco e quero saber mais. Ele sabe outras coisas. Se nós dois sentarmos juntos, nós vamos aprender mais, porque nós vamos trocar. Agora, nós dois juntos temos que entender que existem coisas que nós não vamos saber e que outros sabem. Entenderam? Ou seja, troca, isso é humildade. Humildade é diferente de subserviência, não é, Regina? Subserviência é a fraqueza. É o indivíduo que... o subserviente é o morno. Como é que está? Mais ou menos. Como é que está a vida? Estou empurrando. Como diz um amigo meu engraçado, tirando as coisas ruins, está tudo bom. Não. Humildade é reconhecer limite, ver possibilidade e ser corajoso para mudar. Agora, o corajoso tem que ser sábio para usar o tempo e o espaço que Deus lhe concede. E que essa coragem jamais te impulsione a agredir quem quer que seja. Aí eu terminei o discurso para o companheiro e falei assim, meu amigo, vai com Deus, eu vou torcer para você ser vitorioso. Embora eu discorde de algumas coisas que você escreveu aí. Porque eu não vou deixar de dizer que eu discordo. Porque eu tenho o direito de concordar ou discordar. Todo mundo não tem opinião. Aí depois ele mandou a resposta e entendeu bulufas do que eu escrevi. Porque se arvora que sabe muito. A vida vai ensinar. O Joel chegou do mundo espiritual focado na vaidade. E ele tinha alucinações
lá no mundo espiritual, passado, ele via certas imagens, então ele ficava aliado e deu um trabalho danado para os mentores. Por quê? Para pegar a vibe do que você falou. Quando você foca só um assunto, você só pensa naquilo, é óbvio que você vai abrir painéis, você estará sujeito a influências complicadas. Então você estará entre a realidade e a alucinação, você vai flutuar nisso aí sem perceber. Então, nós temos que entender os sinais da vida e não ficar particularizando. Você tem que estar sempre pronto para a mudança. Porque quando você está sensível e interessado em ver o que está surgindo para você trabalhar, a própria espiritualidade vai te ajudar muito mais. Agora é esse assunto. Agora vem para cá. Não é assim? Quando você está cansado de um assunto, você não muda. Você está vendo um programa de TV lá, cansou, você não muda de sintonia? Ou seja, tu tem um momento certo, tem a hora justa. Roberto, esse assunto é muito importante, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, lá no item 19, olha o que o Allan Kardec propôs para os espíritos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Certamente, a pergunta que Kardec fez aos espíritos, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. A pergunta 20, do item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Ver o mal, não é proibido. Mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. E a 21. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode-se constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e das inconvenientes. Existe um misticismo muito grande dentro do nosso meio. Não podemos divulgar certas coisas. É falta de caridade. Não é isso, não é assim que os espíritos entendem as coisas, não. Que cada um tire a sua conclusão, porque o texto é muito claro. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, itens 19, 20 e 21. E o Livro dos Espíritos? Não, está tudo no Evangelho. Tudo no Evangelho. Então, vamos refletir. No Livro dos Espíritos, caso eles conheçam aí, por que a miúde e os maus prevalecem na sociedade? Por causa da timidez dos bons. Podemos tirar a palavra timidez e colocá-la pela omissão dos bons. Sim. Ociosidade dos bons também. Então, analisar complicações, o mal, com caridade, ou seja, com ética, com respeito a pessoas, é dever do cristão. Mas fingir que está tudo bem e passar ao largo é omissão. É omissão. E aí chama-nos a atenção que a gente está discutindo na sociedade brasileira. Porque nós estamos vendo aqui a terceira, aqui ó, eu olhei. Nós estamos discutindo um momento do Brasil importante. Tudo que está acontecendo nessas últimas semanas, barragem, incêndio que matou ontem lá no Rio,
O que caracteriza estas tragédias? Tragédia anunciada. Lá o time, o Flamengo, como é instituição, eu posso falar. Se fosse pessoas, eu não falaria. O Flamengo, o time mais poderoso do Brasil. Sabe por quê? Porque é um time produzido pela Rede Globo de televisão na década de 80 em diante. Existia um projeto de se escolher um time e fazer desse time a bandeira da Rede Globo de televisão. E foi escolhido o Flamengo. Um dia vocês estudem esses bastidores. Mas eu não estou dizendo que o Flamengo está pagando por isso. Mas eu estou dizendo que um time com tanto poderio, com tanto dinheiro, pagando milhões para jogador de futebol, não dá uma instalação básica para meninos carentes, que na verdade são joias raras que vão trazer dinheiro para estes times? É a mesma postura da mineradora que quer explorar o solo e que não quer respeitar a ética, a lei, a segurança, e que inclusive paga para que não hajam leis impeditivas. Fazem lobbies com políticos e as leis são engavetadas. Então falou muito do processo de corrupção, citaram empreiteiras. É igualzinho o que acontece com as mineradoras. Os políticos recebem investimentos pesados de mineradora, aqui na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. Isso é fato. Isso nós estamos falando isso com todo respeito e pedindo ao Ministério Público que proteja a sociedade. Então, num ambiente democrático, nós somos livres para falar, não é? Nós estamos aqui para debater. Então, nós não podemos mais viver num território de omissões. Claro. Nós não estamos falando para ninguém fazer revolução, ir para o Facebook, porque é triste ver pessoas se exporem no Facebook, brigarem nas redes sociais. Isso é um mundo primitivo com tecnologia. Rede social é superficialidade, gente. Pode ser um contato aqui, outro lá, acabou. Se você quer ter uma relação, essa relação ela tem que ser olho no olho. Ok? Mas o que eu quero, voltando? Nós não podemos simplesmente dizer que está tudo bem. Se você vê o seu filho, o senhor é pai, você está vendo o seu filho só afundando nas complicações, você como pai, você vai ficar simplesmente vendo e não chamando o seu filho para uma conversa? Você estará sendo omisso, não é assim? Ah, mas isso não está na sua casa, está no vizinho. Tá, você tem relação com o vizinho? Não. Então observa, tira lições e que Deus o abençoe. Mas se um dia o seu vizinho te convida para ir na casa dele e abre um portal de conversa, te pede uma opinião, você não vai dar a opinião, você estará sendo omisso. Então nós, quanto cidadãos que estamos vendo, nós temos que preparar a nova geração para ela ser previdente, para ela ser justa, para ela ser ética. Agora, será que a gente vai precisar de tragédias? Ou seu cedinho? Ou nós vamos continuar assim? Teve a tragédia, todo mundo chora. Daqui a 15 dias começa o carnaval. Aí a gente faz um bloco de rua para combater a mineradora, por exemplo, ou os políticos corruptos. Mas está tudo na festa, o carnaval, manifestação cultural. Aí acaba o carnaval, olha, quinta-feira tem que trabalhar, se for na Bahia, na outra segunda. Na outra segunda tem que trabalhar. Aí esquece tudo. A gente esqueceu Mariana. Nós vamos esquecer Brumadinho? E o povo de Minas Gerais está cheio de bombas relógios. Que deu os políticos para soltar decreto. Não é para ficar discutindo, não é decreto impedindo. Ou vai ter que mais pessoas inocentes morrerem? Isso é intervenção. É para isso é que existe o executivo e o judiciário. Ao invés deles ficarem brigando entre eles, quem tem mais poder, a invasão de... Não, todos nós temos que estar numa causa única só. Porque senão a gente vai continuar com essa águia aninhada
apenas no interesse pessoal. Eu só penso em mim. Que se dane o povo. Pegaram aí? Oh, gente, você sempre me põe numa fria. O homem, né? bom, seu bom aqui. Passa para lá, por favor. Oh, gente, enquanto passa para a Cláudia, aqui eu tinha esquecido. Aqui não é águia, é uma pomba. Vamos, pombinha. Ela quer pombinha de ser boazinha, né? Ela é representa. E é pomba também, porque não é pomba gíria, não. É pomba que está trazendo o recado do chat. Ela representa o chat. Eu gostaria de agradecer a audiência dos nossos amigos do chat que está bombando. A Kátia, da Argentina, ela fez uma pergunta logo no início que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar. Vocês falaram sobre o anjo e as águias. Ela disse assim: o anjo em relação com a águia fica de lado se o humano, com a sua arrogância e soberba, busca somente o material, colocando a parte moral secundária em segundo plano? Pois é. Está respondido, não está? Denise, eu vou entrar no seu departamento. Não, posso? Pode. Então tá bom. Porque eu estou vendo aqui no chat o nosso querido amigo João Hoffman. Poxa, representante da nossa família germânica aqui. O João, estou brincando contigo. Ele está dizendo o seguinte, que o conceito da civilização, ou de civilização, conhecimento, desenvolvimento material e desenvolvimento moral. Esse é o conceito de civilização. Então nós temos que discutir o desenvolvimento material e por consequência, o desenvolvimento moral. Não fui feliz. Nós temos que desenvolver o desenvolvimento moral, que naturalmente será a base para um desenvolvimento material com vistas ao mundo futuro. Cláudia. Como é que chama esse irmão? João, o João Hoffman. Então a gente estava na mesma vibe, como diz você. Porque era exatamente isso. Evolução tecnológica, científica, filosófica, e agora a gente faz esse link moral, né? Exatamente na mesma frequência dele que eu estava. E é por isso que os espíritos da questão 793, livro dos espíritos, não consideram a nossa civilização a civilização completa. E falta o progresso moral. Esse é o 793. Porque a humanidade chegou no ápice, até agora, óbvio, do desenvolvimento intelectual. Assim? Olha que legal. Eu falei para o Júlio ontem, eu não vou fazer propaganda não, porque paga-se por isso. Senão ele vai falar que eu estou vendendo aplicativo. E o povo fala que a gente vende tantas coisas, né? Você sabe que tem um tio meu que fala que eu vou ficar rico de tanto fazer palestra? Ele falou assim, você faz palestra todo dia, você vai ficar milionário. Eu falei assim, meu filho, você não tem noção, eu vou ficar pobre, porque eu tenho que pagar para fazer. Já que você está vendendo aplicativo, depois você me dá minha porcentagem. Pô. Com certeza. Então tem um aplicativo agora, que eu não vou dar o nome, que você utiliza, vocês pegam um produto lá no supermercado, aí você escaneia o produto e o aplicativo vai te dar a nota do produto. O que é verdade, o que é fake news, né? O que aquele produto está te enganando. E a pontuação, se é um produto nota 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aí rodou isso no WhatsApp, assim, Jesus, nada que está oculto vai continuar oculto. Essa é uma das maiores previsões que Jesus fez nos tempos atuais. Porque toda hora revela alguma coisa, cai um véu. Aí, seu Cedino, isso é tão legal, porque nós estamos vibrando com essas descobertas, porque tudo era tão escondidinho, né? Não é? É tão interessante, tudo era tão veladinho, agora começa a caixa preta a ser aberta. Não é? Agora estou discutindo abrir a caixa preta até do judiciário. No capítulo 9 aqui vai abrir o abismo, hein? Até do judiciário. E tem juiz que está tremendo nas bases. Por quê? O homem público não pode ser investigado? Todos nós estamos na sociedade, Cláudia. Vivemos com os mesmos direitos e deveres. Ninguém está acima de nada. Sabe qual que é o tema do capítulo 9? Abrir o poço do abismo. Eu vou desistir de continuar o estudo do Apocalipse. Mas eu quero dizer o seguinte. Sabe o que humildade vem do radical humus? Humus. Não é isso, Regina?
humus. Humus, na verdade, representa o seguinte: uma terra preparada que do lado tem adubo. Então, uma terra preparada precisa de ser adubada. Todos nós somos ou temos uma terra que precisa de ser preparada. E o adubo para que haja produção. Isso tudo tem a ver com humildade. E o interessante é que todos nós estamos sobre o mesmo terreno, quando em sociedade. Temos os mesmos direitos. Então todos nós temos a tarefa de preparar a terra do coração para receber a verdade. Por isso é que em sociedade um ensina para o outro. A arrogância é sair desse contexto e se sentir o dono, o poderoso. Quem se sente poderoso é um réprobo. Está fora desse contexto. E o que vai acontecer com esta atitude, ou esse comportamento, ou essa característica? Sofrer. O sofrimento vem a galope. E eu repito, dentro de um princípio que Cláudia levantou também, que é o desenvolvimento moral. A base do Espiritismo é uma filosofia da moral autônoma. Cada um é livre, mas todos somos responsáveis, porque nós estamos colhendo os frutos. Isso é extraordinário. Agora, volto a dizer, o sofrimento campeia, porque somos nós é que trazemos, nós é que chamamos. Você já viu alguém que é solidário, que visita pessoas, que se coloca na condição de servir? Você já viu essas pessoas reclamarem da vida? Brigar com a vida? O indivíduo sai do patamar dele, por exemplo, e vai dividir a dor com o semelhante. Ele, por fazer isso, ele tem que naturalmente levar uma mensagem de esperança. Não é assim? Quando a gente sai distribuindo, quando você participa dos eventos, você lá no hospital, você vai falar para o paciente que está ruim? Ô, meu amigo, isso vai melhorar. Não é assim, Luiz? Você que lida com a dor aí direto, você não vai levar desespero. Então, quando você está consolando alguém, quando você está trazendo esperança, você está trazendo paz para você. Porque cada esperança, cada dignidade que você propõe, você está construindo ela na sua intimidade. Você vai ser feliz. Você será abençoado por isso. Para não dizer que já está abençoado. Fora isso, gente, é muita conversa e pouca prática. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Interessante aqui que é o acionamento dos dois sentidos. Não é olhar e ouvir? E quando você olha e ouve, você está ampliando a sua percepção. Você está qualificando a sua percepção. O estudo do Apocalipse é para depurar os sentidos. Nós estamos aqui para entender o que está acontecendo. Não é isso? E olhei. Então, vamos agora falar do olhar. Nós temos 20 minutos para dissecar um versículo, mas vai dar, viu? Porque no bojo geral nós já abordamos vários aspectos. Sim. Olhei. Captação do reflexo que nos chega de alguma fonte de luz. O que está dizendo aqui? Quando você olha, você vai estar captando o que está chegando, certo? Então, naturalmente, você está sendo convidado a interpretar o que você está vendo. Se você não olhar, você não vai ver. Então, abrir os olhos é se movimentar para aprender. Bem-aventurado quem realmente quer aprender a lição na sua essência. Porque tem muita gente que vê e não vê. Você senta com um caboclo, você está vendo ali, eu não. A obsessão, em termos práticos, um dos primeiros mecanismos de manifestação dela é cegar o indivíduo. Ele não consegue discernir. É ou não é, Luiz? Isso mesmo. A obsessão coloca o indivíduo naquela condição de ele tem a razão, o mundo está errado. Não está disposto a ver. Ele está enxergando, usa óculos, põe colírio.
Mas não está vendo. A pior obsessão que existe é a fascinação. Kardec explica no Livro dos Médiuns. Não é a subjugação que o indivíduo já está babando no chão, não. Essa não é a pior, não. A pior é a fascinação. Que um percentual grande na sociedade vive. Tem essa doença e não sabe. Porque ignora. Aí tem que vir o tremor de terra, né? Tremor de terra, para mostrar para o indivíduo que ele não tem essa bola toda, não. Só que é sutil. E não é espírito superior que está chibateando, não é castigo de Deus, não. Mas pode ser um chicote de um espírito, sim, que está na mesma linha de sintonia dele. A gente, muitas vezes, um indivíduo entra aqui no centro espírita, ele entra com um espírito do lado. Já vi muito essa cena. Ele frequenta aqui há anos, o espírito está do lado dele. E você percebe que é um sofredor. Em alguns casos é um obsessor. Eu fico tão feliz quando o indivíduo fala assim, eu não posso mais ir à FEAC, mas eu gosto tanto da FEAC. Ah, por que você não pode? Não, não é o seu caso, não. Não, porque tem um companheiro do lado ali que levantou o dedo. Aí a gente diz o seguinte, graças a Deus, ele está feliz, o olho dele está brilhando. Quando ele entrou aqui, o olho dele estava fosco. Já viu isso? Sabe aquela pessoa quando está doente, que não tem o brilho no olhar, nos olhos, né? Porque tem pessoas que sorriem. Achei bonitinho ontem, um grande amigo de Arnaldo Rocha, conversando com ele. Ele falou assim, pô, Casalberto, o Arnaldo, ele sorria pelos olhos. O Arnaldo tinha uma alegria nos olhos. Tem pessoas que têm a doença nos olhos. Tem pessoas que têm um negativismo nos olhos, entenderam? O indivíduo entra aqui, o olho dele está fosco, caído. Aí depois ele é tratado, ele se trata, ele aprende, cumpre um ciclo, fica curado. Mas aí a vida começa a ter impedimento, não vou poder ir mais. Ô, Casalberto, eu gosto tanto da FEAC, mas não vai dar, estou morando longe. Aí eu falo assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O que você veio fazer aqui, fechou, está resolvido. Porque aqui é uma casa transitória. O chefe nos falou isso aqui essa semana. A FEAC é uma casa transitória, as pessoas vêm e vão. A grande maioria não vem para ficar. É lógico que a gente se esforça para que a pessoa permaneça na família. Mas você não pode dominar, o amor liberta. Entenderam? Então, isso é de um valor importante, porque tem muita gente que está livre, mas está trancafiada. Já escutaram frase assim? Eu já escutei muitas, até no meio espírita. Aposentei, agora eu tenho todo o tempo do mundo, como dizia o Renato, para viver em função do espiritismo. A maioria some da casa espírita. Enquanto ela estava na disciplina do trabalho, que ela tinha pouco tempo para vir, ela vinha. Agora que ela tem todo o tempo do mundo, ela perde o referencial. Tem muita gente que sai de um relacionamento com a desculpa de que agora se liberta, que se aprisiona mais. Quando sai de uma forma irresponsável, entenda bem. Porque tem as saídas que são salutares, são pedagógicas, são terapêuticas, porque se ficar morre. Então é melhor sair. A justiça legitima para que haja uma recomposição do destino. Agora saiba que quando a gente sai sem resolver, retornaremos para completar. Isso é fato. Mas a misericórdia não vai te impor isso. As coisas vão se resolver em muitas encarnações para frente. Agora, cuidado com esse papo espírita. Vou sair, depois eu volto, reencarno e resolvo. Porque na verdade costuma ser apenas assinar o passaporte para uma perna para quem te tem. Complexo. Então o olhar, tenha olhos de lince. Já ouviram isso? Olhos de mercador, já ouviram isso? No caso de Jesus, bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, observe,
Nós temos a visão e a audição, que são sentidos sutis, que se apoiam em 3 sentidos químicos. Quais são eles? O tato, hein? Gosto, olfato. O gosto, o paladar e o olfato. Os primeiros que se desenvolveram na evolução biológica, os 3 primeiros são esses aí. Depois, visão e audição. O homem está preparado para potencializar ou sutilizar as percepções sensíveis ou sutis. E afirma alguns entendidos, em teoria, eu me sintonizo muito com essa teoria, de que o sentido mais especial é da audição, não é o da visão. Porque da audição é muito mais abstrato o som. Porque a luz, ela é detectada, ela é vista. Aqui você está registrando e elaborando. Certa feita o Júlio estava falando sobre isso aqui, não lembro qual era o contexto. Aí um amigo espiritual me falou assim: por isso que tudo começa. E disse Deus, a palavra, haja luz. Sim. Disse Deus. Então, o dizer... Ouvi primeiro. O dizer expressa o som. Você está falando essa frase: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. A gente pode olhar e tem um anjo a voar como se fosse um fenômeno, né? Eu posso me prender apenas no fenômeno. Certo. Poderia ser também assim, ó: e olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Eu só vi. Eu só apenas vi um fenômeno. Tá lá, ó. Tinha um anjo lá, eu vi um anjo falando alguma coisa. Então eu não ouvi, né? Eu não fui lá e ouvi o que ele disse. Eu me despertei, mas eu não fui conferir o que estava acontecendo, né? Então eu achei assim interessante o que veio aqui. Aí vocês vão... Não, aí você pega a base do que você falou. Vocês vão não, vocês ou nós. Olha para você ver. Olha, vamos desdobrar. Você vê para depois ouvir. Estou na mesma vibe aí. Não é vibe, Cláudia, que fala? Pois bem. Então vamos imaginar que a visão é a base para você tirar a conclusão. Concorda? Então, um exemplo. Se você não vê, é muito mais abstrato. Faz de conta que você não registrou uma determinada frequência de som. Quando você vê, esta visão pode te ajudar na frequência do som. Nossa Senhora, me veio aqui agora. Me ajudaram. Eu estou com um pouquinho de perda auditiva. Pouca coisa. Algumas frequências eu não estou registrando. Inclusive eu tenho procurado me doutrinar aqui para não aumentar o tom de voz, porque pode passar uma imagem que eu estou gritando, mas na verdade é um problema de audição. Com quem lida com ponto, com áudio, é complicado isso. Então, por exemplo, a pessoa emite um som numa frequência que eu não registro, por exemplo. Estou pegando o meu caso. Aí o que eu faço? Eu falei assim, eu não escutei o que você falou. Aí a pessoa vai repetir. Aí eu vou prestar atenção na expressão corporal. Não é? Leitura labial. Ok? Aí, agora deu. Então essa imagem ajuda a entender isso aqui. Você está vendo para te auxiliar naquele sentido que é mais abstrato, que é mais sutil, certo? Então, vamos dizer que o médium é a materialização do som. O médium é o intermediário do som que está vindo das estrelas. Os espíritos querem conversar com você, Cláudia? Eles não vão lançar só a imagem, só o som, a figura do som. Eles vão materializar alguma coisa para você olhar e aí você aguçar o ouvido. E pegaram aí o que eu quis dizer? Então o médium a Denise é a pomba.
Ela que traz o bilhete do chat. Então, quando ela traz o bilhete, ela está materializada. Ouça o que está sendo dito aqui. Aí, nós vamos prestar atenção na manifestação lá. Entenderam? Nós somos esses intermediários o tempo todo da vida, para que as pessoas ouçam, num sentido mais sutil. Então, um médium que pega a mensagem e embrutece a mensagem, materializa a mensagem, ele, na verdade, ele está alterando o processo do aprendizado. Ele está dando um colorido terra a terra na mensagem. Ai, Jesus, vamos trazer o Chico, que fica fácil. O que o Chico fazia? O Chico via os espíritos, ouvia os espíritos, né? Aí qual que era o papel do Chico? Ele ia interpretar, para contar. E quando ele estava narrando, ele narrava com aquele colorido da vivência, da bondade que ele estava exercitando. Então ele está escutando. O Emmanuel dizia assim: diga não. Ô Regina, minha querida amiga, como é que está sua mãe? E seu pai? Isso era Chico. Aí ele falava o nome do seu filho. Ele chegava para a Cidália, a sobrinha dele, e falou assim: e como é que está o Aparecido? Eu tenho esses documentos, vou publicar em breve. O Aparecido! Aí eu lendo aqueles documentos, assim: Cidalinha, quem que é Aparecido? Você não me falou desse personagem da sua família. Ô, Casalberto, Aparecido era o meu papagaio. Porque o Chico falava que o papagaio era Aparecido, que ele ficava conversando fora de hora. Aí ele conversava sobre o Aparecido. Aí ele falava do cachorro. E como é que está a vida? Pois é, Chico, eu não sei, eu estou em dúvida. Chico, você acha que eu devo ir lá? Sim, o Emmanuel tinha só falado: diga não. Sabe como é que é? Pensa, minha filha. Oh, minha filha. Era tanta bondade que a pessoa disse: eu acho que o Chico está dizendo que não é uma boa eu ir lá. Você tem N formas de ser médium. Eu tenho médium na casa espírita que vai fazer a reunião, ele briga. Altera a voz. Eu tive notícia de uma companheira que faz um belíssimo trabalho numa casa espírita, que foi mandada embora do centro espírita. Eu escuto essas notícias, aí eu lembro do Arnaldo e falo assim: pois é, e o Arnaldo dizia que os espíritas se odeiam fraternalmente. Eu pergunto: o que nós espíritas estamos vendo e ouvindo? Um evangélico, certa feita, me falou assim: eu acho muito interessante os espíritas, eles dão tiro no próprio pé o tempo todo, eles brigam entre eles. Ele falou assim: mas e lá no meio evangélico? Também é a mesma coisa. Eu falei assim: vamos perguntar para os católicos? Eles vão falar assim: eles também, mesma coisa. E o povo está falando que ama Jesus. Não estão vendo, e muito menos estamos ouvindo. Então, olhei e ouvi um anjo voar pelo céu. Interessante, um anjo voar pelo meio do céu. Meio do céu é o meio do jardim, não é? Lembra do jardim do Éden? A árvore não foi plantada no meio do jardim? O nosso centro do interesse, o centro das ondulações da mente, o espelho da vida. Então esse anjo, ele vai lá no foco, ele vai lá no centro. Nós temos que eleger o centro. Qual é o foco? O que você quer investir? Quando você posiciona a sua mente para aquele objetivo, o anjo voa, o anjo revela. Aí você vai ouvir. Então não basta um espírito querer se materializar lá na sua casa para você ouvir a imagem dele, o som que ele quer te propor. Você é que tem que procurar o anjo. Pedi e obtereis. O que você está pedindo na vida? Só para resumir.
Você quer aquela orientação naquele assunto? Faça prece. E presta atenção, porque o anjo vai lá no meio para te contar. Agora, só tenha cuidado com o que você está pedindo. Qual que é o foco das suas atenções? Porque esse anjo vai dizer com uma grande voz que é a verdade. Você quer saber quem você é? Estuda que o anjo vai te dizer. Você quer saber quem que o outro é? Estuda que o anjo vai te dizer. Aí eu te pergunto, qual é mais importante? Você saber quem você é ou descobrir quem que o outro? O que vai te fazer a diferença em vasculhar a vida dos outros? Isso vai te acrescentar o quê? Agora, você entrar dentro de você mesmo, você só vai ter benefícios. Agora, se prepara. Porque, ai. Vai ver a caixa preta. Você vai ver a caixa preta que está no próximo capítulo. Ai dos que habitam sobre a terra. Para terminar. É o clamor no deserto para começar uma nova estrutura. Imagina aquela barragem que soltou lama. Rejeito. Nós vamos ter que agora encarar um deserto. É o que está acontecendo. E nós vamos ter que pegar aqueles rejeitos lá e fazer o quê, Júlio? Uma nova edificação. Uma nova edificação. Formar no jardim. No jardim. Sabe o que aconteceu numa barragem em Nova Lima? Que eu não sei o nome. A mineradora foi lá, arrancou tudo que tinha que arrancar, terminou, largou tudo e foi embora. Está lá uma barragem com risco maiores do que a de Brumadinho, porque Brumadinho pelo menos tinha o povo da Vale lá, né? Está lá abandonada. E o povo lá vivendo, achando que está no céu. A obrigação do poder público, baixar um decreto que eles têm que rever tudo e dar condições para o povo. Inclusive, no âmbito ecológico, arar, adubar, irrigar, dar vida de novo para os rios, reflorestar. Isso é obrigação do povo exigir. Mesmo que os condutores não queiram, o povo tem que exigir. E o povo tem o poder na mão hoje. O povo pode clamar e essa voz será ouvida. É a conclusão do que a gente poderia trazer. Embora com lágrimas, com dificuldades, mas os bons que se encontram na Judéia, tanto quanto os maus, precisamos todos dar os nossos próprios testemunhos para que haja o despertar do amor, da bondade e do arrependimento. Honório Onofre de Abreu, um dos coordenadores desse trabalho, nos oferece esse recurso. Fala, Luiz, para a gente concluir amanhã. Um segundo. Você falou dos espíritos que rodeiam fraternalmente, os evangélicos. Agora, como está atual uma frase de João Batista, quando vai começar o messianato de Jesus, quando ele fala em João 1, no 26, João Batista responde aos fariseus falando o seguinte: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ou seja, no meio de nós ainda temos Jesus e ainda não o conhecemos, né? Depois de tanto tempo. E o que ele vai fazer? Continua o texto. Bom, aí ele vai falar: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Você vê como é que é tudo orquestrado pelo alto. A leitura desse versículo agora, que é maior do que eu, que é antes de mim e depois de mim, fala do tema: lidar com o passado e com o futuro. A definir que Jesus é antes. Por que ele é antes de nós? Porque ele já caminhou, ele é mais experiente. E ele é silencioso. Nós não o conhecemos. Jesus não brada.
Jesus não pega microfone, não. Ele não vai na sua casa dizer que você está errado, está certo. Ele fica silencioso entre nós, aguardando que a gente dê a resposta. E quando a gente dá a resposta e chama-o, ele diz assim: eu sou o futuro, eu sou o caminho, vinde a mim. Aí a gente vai diante do futuro das grandes realizações. E para concluir, em meio a essa questão toda da nossa evolução, existe o símbolo de João Batista, que é o ensinamento, que é a verdade, que é Allan Kardec, que é a autonomia moral. Agradeçamos João Batista, Elias, agradeçamos a Kardec. Que bênção termos o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave que a gente precisava para abrir portas, fechar barragens, drenar detrito e caminharmos pela eternidade, porque outros voos nos aguardam. Como a grande águia jamais deixa de voar. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos aos benfeitores espirituais que se fizeram nessa manhã, engrandecendo e conduzindo o nosso estudo, porque não somos ninguém, somos falhos, não temos dignidade moral para tratar determinados assuntos, mas somos corajosos, porque nós precisamos de crescer. Se não for assim, nós vamos continuar sentados na poltrona da acomodação. Para encerrar, eu gostaria de pedir que a Cláudia Amaral fizesse a prece final por nós, pedindo por todos que sofrem, pelos nossos amigos de Brumadinho, pelos nossos irmãos do Rio de Janeiro que passam por provações coletivas, por pessoas de outros lugares, da Venezuela, da África, dos guetos, dos que estão envolvidos com suicídios, com o crime, com a violência, que todos nós possamos formar um elo, uma corrente de uma oração que possa promover a paz. Tenham todos um bom final de semana. Cláudia, por favor. Continuando,